Ethereal Restart é um RPG tático por turnos ambientado num mundo cyberpunk distópico. Desenvolvido pela XD Entertainment, o mesmo estúdio do jogo Sword of Convellaria, o jogo se destaca pela arte futurista cheia de neon e personagens com habilidades balanceadas. As animações são fluídas e a trilha sonora imersiva, criando uma experiência visual e auditiva de alto nível. A história se passa em Etheria, uma metrópole virtual criada para abrigar a consciência da humanidade após um evento cataclísmico que tornou o mundo real inabitável. Dentro desse mundo digital, humanos e as entidades chamadas de ânimos coexistem, mas uma ameaça conhecida como Genesis corrompe esses seres, colocando em risco a estabilidade do sistema. O jogador, por sua vez, assume o papel de um Hyperlinker, um especialista capaz de interagir com os ânimos e enfrentar as ameaças que assolam Etheria. No quesito jogabilidade, Etheria Restart adota um sistema de combate baseado em turnos, similar ao de Honkai Star Rail, onde a formação da equipe e a estratégia de habilidades fazem toda a diferença. O diferencial do jogo, no entanto, está na ênfase no PvP. Enquanto muitos gachas se concentram no conteúdo PvE e na coleção de personagens, Etheria oferece um sistema de batalhas em tempo real, onde todos os personagens são nivelados ao máximo, garantindo um campo de jogo mais equilibrado e focado na habilidade dos jogadores. Essa mecânica lembra os torneios de Summoner's War, mas sem a influência do poder da carteira de cada jogador, tornando o jogo menos pay-to-win do que os outros do gênero. Os modos de jogo são diversos e já são estabelecidos em outros gachas. No PvE, o jogador pode explorar a campanha principal, que apresenta uma boa narrativa com alguns plot twists. Além disso, há dungeons específicas para coleta de recursos e eventos sazonais que trazem recompensas exclusivas. No PvP, além da arena em tempo real, há torneios ranqueados que exigem estratégia apurada e conhecimento profundo dos personagens. O sistema de invocação segue o padrão do gênero, com personagens divididos por raridade, sendo os SSRs os mais cobiçados. O jogo conta com um sistema de pity, garantindo um personagem raro após um determinado número de invocações. A progressão dos personagens também inclui a possibilidade de fusão das duplicatas, para desbloquear novos níveis de poder, similar ao que se vê em Summoner's War. Em termos de monetização, Etheria Restart segue o padrão estabelecido por outros gachas, com pacotes mensais, passes de batalha e microtransações para acelerar o progresso. No entanto, o jogo não pune jogadores free-to-play de forma extrema, permitindo que aqueles que administram bem seus recursos ainda sejam competitivos. O jogo poderá ser baixado para PC através da Steam ou do cliente do jogo baixado pelo próprio site. No geral, Etheria Restart se destaca como um dos gachas mais equilibrados no quesito PvP, oferecendo um combate tático acessível e ao mesmo tempo desafiador. Sua ambientação cyberpunk e seu elenco carismático agregam valor à experiência, tornando uma opção recomendada tanto para fãs de jogos táticos quanto para aqueles que buscam um gacha competitivo sem dependência excessiva de microtransações. Se você gosta de títulos como Honkai Star Rail e Summoner's War, Etheria Restart pode ser uma adição interessante à sua biblioteca. Fala galera, Ryo aqui, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o jogo que é o motivo pelo qual eu voltei a criar conteúdo pro YouTube, cara. Etheria Restart. Bora lá! Até que roda bem no celular. Eu não costumo jogar nada pelo celular, mas como eu perdi o beta de PC, tive que improvisar. A.k.a. baixar o APK. Cara, por que todo jogo tem essa temática? Caramba, parece que você jogou um jogo tosco. Opa, vamos lá, mecânica diferente. Ah, dá pra embuchar. Ok, partiu. Provavelmente só vai dar bônus durante o ataque. Ready to fight.
Pode ficar tranquilo, eu não vou te atrapalhar. Vamos lá. Left down. Eu joguei o beta de 5 meses atrás, se eu não me engano, 4 meses atrás pelo PC. Dessa vez eu mosquei, cara. Mas esse jogo é tão bom que acabou reanimando a minha paixão por criação de conteúdo. Eu ia criar um canal simplesmente só pra ele, mas eu falei, vamos retornar ao canal antigo. Vamos lá, crit damage up. Partiu. Yeah, sure. Skipperoonie. Cara, por mais que seja boa a história de qualquer jogo, eu só skipo. Pra falar a verdade, o único jogo que... Opa, peraí. Vamos lá, ambush. Pra falar a verdade, o único jogo em que eu tô lendo a história... E na verdade eu tô tratando como se fosse um jogo single player. É o Silver and Blood, que é o jogo de vampiros, que inclusive eu postei o vídeo anterior a esse, eu acho. Não lembro. Eu não costumo jogar nenhum jogo com texto ou dublagem em português. Nada contra, tá? Quem joga isso é só mais uma preferência pessoal mesmo. Let's go over them. Oh, teleporte. A gente, como se eu não soubesse, eu já joguei o beta anterior. Olá. Ambush, quando você tem um nível maior do que os inimigos, o ambush acaba eliminando automaticamente. Pra quem jogou AFK Journey sabe como funciona. Chaku. Sempre tem que ter, né, um personagem de merchandise. Eu gosto de ver as animações, às vezes eu não skip só pra ver as animações. É estranho. Cara, jogar pelo celular é muito estranho. Eu sou muito desengonçado. Eu costumo jogar no emulador, eu uso o BlueStacks. Mas por algum motivo não funcionou aqui. E eu fiquei com preguiça de procurar uma solução. Oh não! Eles estão vindo no nosso caminho. Ah, ok. Ok, vamos lá. Bom. Opa. Partiu. O jogo não é de mundo aberto, mas tem uma verticalidade até que não diria impressionante, mas talvez desnecessário? Necessário? Não sei. Quem gosta disso? Eu tô no jogo mais pelo PvP mesmo. Pra quem jogou Summoner's Wars, esse jogo é um prato feito, né, cara? Ele é muito balanceado. E eu adoro vencer os whales. Os meus amigos me chamam de Whale Hunter. Cara, a animação é muito linda. Eu ainda prefiro a animação do Silver and Blood, mas assim, eu não sou muito fã dessa estética aqui de Honkai, essa meio que cyberpunk, meio que, sei lá, saturado já disso no mercado. Mas só as mecânicas do jogo mesmo são que me atraíram. Não vou nem falar que foi o gráfico, a história, mas o PvP mesmo. Ele é completamente o inverso de Honkai. O pessoal tá comparando, até mesmo nesse vídeo aqui, eu devo fazer algum clickbait pra isso. Mas, cara, não é. São dois jogos completamente diferentes. Honkai Star Rail é baseado na história,
Todos os jogos da MiHoYo são, na verdade. Esse jogo aqui tá muito mais pra Summoner's Wars e até o Raid Shadow Legends. É um jogo pra você grindar, cara, farmar seu conteúdo ali e focar no PVP. Claro que tem a história também, foi bem pensada aqui. Deve ser genérica, né? Porque eu não tô nem prestando atenção mais. Mas toda história é genérica, as histórias da MiHoYo também são completamente genéricas. Mas a apresentação é boa, cara. A apresentação é sensacional. Pra quem se importa com esse tipo de coisa, né? Olha a verticalidade do jogo. Não precisava ter esse tipo de coisa aí. Honkai Star Rail. Eu não me lembro de ser tão vertical assim. E o ZZZ menos ainda. Acho que só Genshin tem uma verticalidade assim. Oh no! Look out! Ok, qual o novo personagem badass vai aparecer pra salvar o dia? É sempre. Toda a história tem isso. Ready, fight! Ok. Dorothy. Eu provavelmente vou criar uma série de vídeos em que eu apresento todos os personagens que saíram no canal oficial, dublando ali as skills. Para aqueles que são lasers e não querem aprender inglês ou simplesmente não querem tentar traduzir. É para popular o canal. Voltando agora, o algoritmo deve ter maltratado o canal por muitos anos aí, mas eu não culpo, né? Eu fiquei me passando por um ser humano normal durante anos aí. Agora eu tô em um ponto da minha vida que tá tranquilo, então... Pode ser hobby, pode ser trabalho de tempo integral. E já que eu vou jogar esse jogo mesmo, vai ser o meu main game daqui pra frente. Nada mais justo do que já aproveitar e criar conteúdo igual fazer com o Ragnarok. Ah, outra coisa que eu não gosto também em Honkai Star Rail é a distância que os personagens ficam, cara. Me incomodou demais isso. O fato de ter me incomodado do jogo não ter PVP, assim, eu já sabia antes dele sair, porque ainda me ruim nunca tem, mas já era um deal breaker pra mim, né? Eu comecei por causa dos meus colegas. Mas a distância em que os personagens ficam, né, cara, me incomoda demais. Eu sou muito mais RPG clássico, Final Fantasy, Dragon Quest, então assim, a distância ali pra mim é importante. Eu gosto de ver todos os meus personagens. Eu tô coletando eles, pô. Tô pensando também em fazer um vídeo sobre o torneio. O jogo, cara, o jogo antes de sair, tá? Durante o beta, acho que foi 3, 4 meses atrás, do beta que eu participei, teve um torneio oficial que a XT fez para os content creators, cara, pra galera do YouTube ali. E um youtuber que eu sigo, o Times, ele chegou bem longe, cara, mesmo contra jogadores profissionais, foi muito foda. E assim, talvez eu faça um vídeo de react sobre, ou comentando uns highlights. Mas enfim, eu acho que é isso, não tem nem por que estender mais isso daqui. O jogo é esse daí, mas ele é mais focado, essa parte aqui foi mais pra história, depois eu faço um vídeo focado no PVP, essa não é o meu cup of tea, né, meu copo de chá. Mas, cara, o jogo tem tudo pra todo mundo. Então, joguem, tá? Não vai ser o Honkai Star Rail Killer, mesmo que esse vídeo ou o título sugira isso, é um clickbait. Mas, por favor, joguem, vamos fazer essa comunidade crescer. Esse jogo é sensacional e vale muito a pena. Eu vou ficando por aqui. Toda aquela baboseira de youtuber. Quem gostou, dá o likezinho aí, se inscreve. E também vamos criar uma discussão. Fala o que vocês acharam do jogo aí nos comentários. Se vão continuar com o Honkai, se vão jogar os dois juntos, se não estão jogando nenhum deles. Vamos criar um pouco de uma discussão aí. Um grande abraço e salve, Legionares. あまりにも突然で周りのさて今日来たのはウルトラビルあなたの予想通り
発見されたジェネシス、それに